Pessoal, tem... Oi, Rafa. Próxima aula eu vou fazer gravada, gente. Que é de overtraining. Ok. Acho que todo mundo voltou. Pessoal, então eu vou correndo. Asseio... Oi? Asseio exagerado. Então, é demais, é muito milimétrico. É quase um metrosexual aqui. Meticulosidade, tudo muito bem delimitado, muito estrategicamente programado, tá? Esta questão desta preguiça mental, um processo muitas vezes de submissão, aceita demais a imposição do outro, obediência, porque exatamente tem um superego muito rígido, então essa subserviência, essa obediência estão muito interligadas nessas características, tá? Um respeito muito exacerbado por autoridades, né? Ou qualquer preceito moral. Então, são pessoas que têm isso muito fortemente, né? Se é parado numa blitz, nossa, mesmo estando tudo em dia, não que é legal se parar numa blitz, né? Não é nada gostoso, né? Mas você entrar em pânico, tem alguma coisa errada, tá? Não tendo nada, né, assim, né, de risco com a justiça, então não tem sentido esse pânico todo. A pessoa fica em pânico porque está sendo parado pela autoridade e ela tem pavor do quê? Da represália. Mesmo estando tudo em dia, carro em dia, então são algumas características, tá? Tendência à dúvida e insegurança, a gente já falou bastante. São pessoas que, no fundo, são extremamente inseguras? Sim. Tá? E, portanto, isso precisa ser bastante trabalhado. Todo mundo aí? Bom, os dois planos que se desenvolvem, né? Então, a gente tem na esfera do pensamento a questão da obsessividade e na esfera da repetição, da execução, a compulsão. Então, sempre que você associar obsessividade, você está falando do quê? Dos pensamentos, tá? Das idealizações do que eu preciso fazer. Eu tenho que neutralizar essa angústia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou organizar as camisetas, eu vou organizar tal coisa, vou fazer tal ritual, tal cerimônia, porque eu vou me sentir mais focalizada, mais segura e melhor comigo mesma. Então, ó, da ordem do pensamento. Quando eu vou executar, realizar o ato, eu já estou entrando na compulsão, tá? Então, sempre atos compulsivos, pensamentos obsessivos. Tudo bem? Vamos a esses pensamentos, tá? Geralmente são ideias invasivas, elas são repetitivas e egodistônicas. O que são egodistônicas? Que estão em desacordo com o meu ego, estão em desacordo com o que eu gostaria, tá? Então, eles vão contra tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que eu realmente sinto. Então, isso que é ego distônica, tá? Tem um caráter insólito, tipo surreal, tem uma invasão, então é intrusivo,
ou parasita. Parasita porque aquilo invade e fica te drenando, fica te autodestruindo, tá? A pessoa consegue reconhecer que ela mesma produz esses pensamentos, mas ela não consegue neutralizar isso, controlar isso, tá? Tem consciência de que não está legal, mas muitas vezes tenta, através da intelectualização, fugir a isso. Falar, não, eu sei o que eu tenho e eu sei como resolver. Se fosse simples assim, não precisaria ter psicólogo no mundo, né? Eu sei que eu não estou bem com isso, pronto, basta eu ver algumas estratégias e está tudo resolvido. E no fim, esse mal-estar, esse sofrimento, isso vai tomando conta da pessoa. E quanto mais ela tenta raciocinar para se livrar disso, mais ela é envolvida nisso. Vide o vídeo, né? Sempre são interativos e persistentes, são estes pensamentos, eles são muito recorrentes, né? Vão atingindo várias esferas da nossa vida e por mais que a pessoa tente neutralizá-los, ela não consegue, porque eles vêm à tona, e vêm à tona de uma forma muito forte, tá? Sempre é depreciativo, sempre é muito negativo, sempre diminuindo, aniquilando a pessoa, o conteúdo desses pensamentos, né? A pessoa tenta lidar com esses pensamentos, só que, no entanto, quando ela vai lutando com eles para que eles não venham, ao mesmo tempo vai liberando essa carga de ansiedade. E aí ela se sente impotente, como se ela não conseguisse lidar nem com uma coisa nem com outra. Por isso essas situações de conflito, de dúvida, de estagnação, tá? E sim, esse tipo de comportamento acaba muitas vezes tendo uma interferência em diversas áreas, porque a pessoa que vai tendo esses pensamentos obsessivos, ela é observada, ela é olhada pelos outros, e mesmo que não seja nada provocativo com os outros, ela transmite uma imagem negativa dela, tá bom? O atleta, idem, tá? Vide as críticas que o Messi recebia, né? Embora ele é TEA, ele não é obsessivo compulsivo, mas as diversas críticas que anteriormente ele recebia, tá? Então, impulsos obsessivos geralmente são agressivos ou de caráter sexual, de inibição sexual. Eu desejo aquilo, mas eu não posso desejar aquilo. É mais ou menos isso, tá? Fobias, medos desses impulsos, tá? Geralmente esses medos, eles são caracterizados pelo quê? Ainda mais na época que a gente está. De contaminação, nosofobia. O que é nosofobia? É um medo de contrair uma doença. Então, por isso eu preciso estar todo momento lavando minhas mãos, lavando a minha roupa, tomando banho, me protegendo, comprando um jaleco descartável e usando não sei o quê, porque eu vou adquirir essa doença. E a pessoa, por mais inteligente, produtiva que ela seja, nessa outra esfera, ela se entrega, ela fica apavorada. Então, se ela tiver que ir para o trabalho toda montada desse jeito, ela irá, tá? Ela não consegue controlar. Chega a ser caricato, o que não quer dizer que ela não sofre. Chega a ser caricato, que nem a gente dizia, desses rituais, né? Quando é muito exagerado. Não quando é para focalização, né? Mas quando é muito exagerado, fica sendo caricato, o que não quer dizer que para aquela pessoa não é causa de sofrimento. Então, vocês já sabendo disso, tem um lugar diferente, por favor, tá bom? Oi, Não, achei que você tinha caído. não, né? Ainda não. Tô aqui.
Dismorfofobia, tá? Não é dismorfia. Medo de ficar com ter deformações porque acha que tem imperfeições. Não é, é o contrário. É o medo de poder acontecer algo e eu ficar deformada, tá? Exemplo, sem querer, eu ponho meu braço para fora da janela do carro e aí algo acontece e eu tenho minha mão amputada, tá? Então é um medo de que eu vou ficar deformada, eu não posso sair de casa, porque se eu sair, e se acontece de cair tal coisa, aquilo me cega, e aquilo eu cai tal uma substância, aquilo deteriora a minha pele. Então a pessoa vai entrando nesse medo muito patogênico, ok? De ter um acidente e ficar deformado ou deformado. Então, geralmente são esses os medos obsessivos para a pessoa com impulsos obsessivos, para a pessoa com toque, tá? E com relação a algumas outras ideias obsessivas, a gente tem a questão da limpeza, como já foi falado bastante, a questão da religiosidade, a questão da necessidade de simetria e ordem. Nem preciso citar exemplos, preciso, gente. Não vem que não tem, que todos se identificaram aqui. E de dúvidas excessivas. Dúvidas excessivas é como eu falei. Gente, com que roupa que eu vou agora, assim, à tarde? Mas, assim, o cabelo, vocês acham que é preso? Sabe, umas dúvidas, assim. Será que eu vou? Será que eu não vou? Ah, mas... Então, assim, fica a todo momento. A pessoa não se resolveu. Era uma dúvida, assim, se ela ia ou não almoçar. Chega na hora do almoço, a pessoa, mas eu vou, eu não vou. Sabe, fica sempre nessa dúvida, o que acaba ocasionando constrangimentos. Porque se ela marca e ela fica nesse movimentação e não se define nem por algo de sim, de não, subentende-se que ela irá, certo? E a pessoa não indo, porque tem essas dúvidas obsessivas, o que vai acontecer? A outra pessoa que está aguardando vai ficar chateada, e com razão, né? Então, precisa se tomar muito cuidado com isso, tá? Geralmente os temas a gente abordou aqui, então os religiosos não que não tenhamos, é que aqui é num teor muito forte, ok, pessoal? É muito forte, realmente. Então ela tem muitas vezes aquelas pessoas que fazem o sinal da cruz recorrentemente, ou então vira e mexe, ela precisa parar e fazer uma oração. Ela precisa pedir glória sempre. Então, você vai vendo que vai ficando a cada meia dúzia de palavras, 25 são glória. Então, você vê que é demais, né? A questão da higienização, a questão com assuntos morais, né? Essa busca de proteção contra contaminações, contra situações perigosas no mundo externo, o perfeccionismo, né? A questão de não ter a dimensão da passagem do tempo, de se assustar. Nossa, agora já é esse horário? Brincando, pessoal, já estou terminando, tá? Todo mundo entendeu? É uma pessoa que perde a noção do tempo. Exemplo, ela tem um compromisso muito importante daqui uma semana. Chega no dia, ela se lembra 2 horas antes do compromisso, sendo que já estava tudo, né? Daí ela se espanta como passou rápido. Mas já tinha uma semana, tá? E ela realmente se espanta, não é caô. Ela se espanta realmente porque passou muito rápido. Então, às vezes, são
alguns dos temas obsessivos, tá? Professora, Oi, querida. posso fazer uma pergunta? Pode. Um exemplo, a sociedade, quando ela impõe algum tipo de regra, por exemplo, sobre o corpo de uma mulher, essas ações podem acabar trazendo essas características que você estava dizendo agora, entendeu? Entendi. Se a pessoa ela tem uma estrutura neurótica obsessiva compulsiva e tem uma convenção social que pede para que ela tenha um corpo perfeito, com determinados padrões, tanto que ela precisa ter de braço, de tórax, de cintura, de coxa, etc., etc., com tal tipo de definição, e ela, para isso, terá que treinar bastante, ela pode entrar neste ritual obsessivo compulsivo. Sim. Entendi. Para associar, e aí ela vai se associando a coisas extremamente nocivas para o organismo dela. Que no caso, assim, do fisiculturismo, né? Algumas substâncias, os efeitos vão começar a acontecer quando chegar, não ali, épocas um pouco depois. Todos. Seria até bacana ver documentários de ex-fisiculturistas apontando isso. Não que, né, mas alguns efeitos bem nocivos que vale a pena tentar evitar. Assim como, no caso do universo feminino, a recorrência às cirurgias estéticas, que são muito invasivas. E aí o ritual de fazer várias. Que daí a pessoa já cola a obsessividade e compulsividade com uma deturpação da autoimagem. Ah, sim. Obrigada. De nada, querido. Sim, é bem perigoso. Agora, na questão dos comportamentos, dos atos, né, que são as compulsões. Geralmente, algumas formas estereotipadas. Por quê? Porque aquela pessoa vai, a todo momento, só pisar no quadradinho branco. Então, você observa lá na rua, ela só pisa no quadradinho branco, né? Você vê a todo momento ela tendo aquela posição de aonde se sentar, organizar tudo à volta dela, você vai vendo já algumas condutas muito estranhas, tá? Isso tudo porque já é a prática do ritual, a prática do pensamento obsessivo, tá? Então, não é nada agradável. Algumas pessoas, eu falei para vocês, podem apresentar escaras, que são ulcerações na mão, de tanto que elas lavavam essas mãos. Elas não conseguem evitar. Então, elas vão friccionando, lavando, porque na visão delas está contaminada, ela está impura. Essa pessoa se acha impura. Então, como que ela desloca isso? Lavando repetidamente as mãos. Vai funcionar? Não, porque ela vai praticar isso compulsivamente e ela vai se machucar. Ela quer parar? Quer. Ela consegue? Não. Isso é desagradável para ela? Muito, tá? E acontece. E mesmo em lugares públicos, ela sai para fazer esse ritual, tá? Então, ela vai fazer sempre essa ação. Ela tenta, através dessa ação, evitar algo que ela considera muito forte, muito ruim para ela. No entanto, ela vai criando esses sintomas secundários, que já são por si só prejudiciais. Alguém que tem essa mão muito esfacelada, alguém que se submeta a muitas cirurgias estéticas, né? Ela está se colocando em risco, ela está entrando no movimento de automutilação e não consegue parar. Novamente o vídeo que a gente viu, o cachecol gigantesco, já incomensurável, né? Só que não conseguia parar.
E aí se coloca, né, até como um risco, né, o simbolismo de colocar o cabelo ali. Olha o risco, se pondo em risco para continuar praticando aquele ritual que aparentemente traria um certo alívio, tá? Então é isso que quer dizer essa parte de tentar evitar uma situação improvável. Geralmente são sem sentido e sem eficácia. Isso ficou mais do que demonstrado, né, pessoal? Tem resistência à execução. Ela até não quer fazer aquilo, mas ela não consegue, né? Essa pessoa não consegue evitar de fazer isso. Quando ela vê, ela já está realizando, tá? E sempre são secundários aos pensamentos obsessivos, tá? Então, eu tenho primeiro a questão das ideias, depois eu tenho o ato. Então, primeiro a obsessão e depois a execução dela, que é o ato compulsivo. Quando a pessoa está realizando isso, é como se ela tivesse uma catarse, ela se liberasse de parte dessa ansiedade. A questão é que ela não resolveu, ela só teve uma liberação. O problema continua, a angústia continua, o mal-estar continua, ela não se cuidou. Então vai voltar de novo, aí quando a ansiedade estiver num patamar alto, ela de novo vai repetir o movimento, e assim sucessivamente. Ela entra nesse ciclo vicioso e ela nunca está se tratando, se cuidando, melhorando, tá? É completamente diferente do que a gente estava falando naquele momento com o Rafa, onde ele falava, mas tem como a gente leva coisas da nossa infância e isso não necessariamente ser ruim? Eu falei, não, a coisa em si é ruim, Rafa, mas o processo você pode aprender com ele. Então, há um crescimento, há uma resiliência, há um autoconhecimento. No caso destes atos compulsivos aqui, não. É a repetição pela repetição. Não há elaboração, tá? Não há mudança para aplacar, para tentar diminuir essa ansiedade, essa angústia, tá bom? Muitas vezes podem ser mentais, só que aí que está. Se eu não consigo executar em ato, ir lá e testar várias vezes que eu fechei a porta, eu vou ficar a noite inteira brigando comigo mesma com relação a ter ou não ter fechado essa porta. E eu vou perder o meu sono imaginando as trajetórias que eu tive para justificar se eu fechei ou não essa porta. Então, olha como é tirânico quando é esse processo mental. Não, mas eu fechei, deixa eu lembrar o que eu... foi na hora que eu levantei. Então, a pessoa vai se consumindo nesse movimento para tentar falar, não, eu me autocontrolo, eu não vou levantar para ver se eu fechei aquela porta. Só que ela fica a noite inteira se degladiando, tá? Então, esse é um exemplo de como a compulsão pode não ser a ideia obsessiva, mas ela pode ser uma repetição mental de um comportamento, tá? Não precisa ser em ato. Os mais frequentes são os vinculados à limpeza, tá? Geralmente, lavar as mãos, geralmente o não tocar em determinados objetos por medo de contaminação e por aí vai. Caminhando para o último slide, eu já havia falado, o Matheus havia perguntado, então, os tratamentos, tá? Psicoterapia, pode ser com a linha psicanalítica, a linha de inspiração analítica, a comportamental, cognitivo-comportamental. O acompanhamento com o psiquiatra, então a parte dos psicofármacos, necessariamente precisa dessa figura do médico, sem sombra de dúvida. Geralmente eles fazem uma associação com antidepressivos e ansiolíticos, tá? Antidepressivos para tentar neutralizar um pouco esse humor deprimido e ansiolítico para tentar aplacar um pouquinho a ansiedade dessa pessoa
em praticar esses rituais, tá? Obrigadíssima, pessoal querido. Muito, muito, muito obrigada. Deixa eu voltar aqui com vocês. E aí eu vou ter que fazer a separação. Então, todo mundo aparecendo para mim, please, para que a gente faça as datas, tá? Que eu preciso marcar com vocês. Gostaram? Desculpa, eu estou correndo por causa do horário e por causa do estresse da internet. Né? Hoje, agora parece, e sim, espero, estabilizou, mas foi muito desagradável. Então, a próxima aula de overtraining eu gravo para vocês. Deixa eu pegar. Quem quiser aproveitar, tirar alguma dúvida. Ellen, você que fez a pergunta, Flor, você até avançou num ponto importante da vigorexia. Vigorexia é uma doença, é vinculado ao mundo fisiculturista e ela atinge dois aspectos. São pessoas que têm toque, mais essa deturpação da autoimagem. Geralmente, a pessoa está do tamanhinho singular do Mateus e ela acha que ela está do tamanhinho do Medola. Verdade. Verdade. Então, é mais ou menos assim que funciona. E a pessoa entra nesses rituais. Então, ela treina, ela não segue treinamento. Se eram 4 horas de treino intervalado, não, ela quer treinar 8. Ela é compulsiva, né? Ela não consegue. Uhum. Então, fica bastante complicado. O que nem preciso dizer o quanto é perigoso para o próprio organismo, o psíquico e para o próprio organismo dela. Então, ela vai adoecendo. O overtraining é para isso. Eu achando que toque era só ter o... Ai, qualquer palavra, não pode usar uma palavra, né? Hã? Uma palavra. Não, eu ia falar jeito, mas não é essa palavra certa. Obsessão. Obsessividade? É. Que era eu só... achava que toque era só isso. Tem muito mais. Tem muito mais. Tudo isso para fugir de um grande dilema. O medo da morte. Vocês não acharam que eu ia deixar assim, né? Sim, pessoal. Sim. Então, a pessoa, ela sempre procura se autoproteger e ela tem medo de perder o controle. Então, ela precisa praticar aquilo tudo, tentar se neutralizar para quê? Para ela se resguardar, para ela estar segura. E quanto mais ela deseja segurança, e quanto mais ela deseja controlar tudo à volta dela, menos ela tem controle e menos ela tem segurança. Ela não vive, ela se paralisa do toque. Ok? Então, só para a gente... Para não assustar, não é para ninguém se assustar, não tem nada disso, pessoal. Só estou apresentando já, eu falei um pouco do NOC para a gente avançar no toque. E o quanto que no universo do esporte ele é muito frequente. Porque aí é a ideia eu preciso controlar todos os meus treinos, ter um perfeccionismo na execução disso, então eu preciso treinar. E a pessoa esquece de outras áreas da vida dela, igual qualquer outro profissional. Qualquer profissional que se atola no trabalho, no caso do profissional do esporte, é isso, é a profissão, então se atola no trabalho, o que está fazendo essa pessoa? Ela está chegando àquilo que ela quer mais evitar, a derrota, o fracasso, ela está se pondo em risco. E mais que o que ela quer é o quê? Quanto mais eu treinar, melhor eu fico, não é isso? Caiu? Quanto mais eu treino, melhor eu fico, não é? Eu posso Será treinar que ela caiu? indiscriminadamente. Provável. O tempo de repouso não tem que existir. Se...
pretejou. Voltou. Precisa, mas para essas pessoas que entram no toque, elas vão acreditando que não, que esse é o tempo onde ela vai ser o a mais.